Nosso querido Jonathan Ross, né? Bem-vindo, Jonathan, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo momento de fala, abertura aqui, que é sempre muito importante, né? Importante é a data de hoje, né, Jonathan? O Dia Internacional de Conscientização sobre Violência contra os Idosos. Por que você que atua com isso, por que ainda precisamos falar sobre? Olha, é um tema que é importante, principalmente porque se a gente levar em consideração os dados aí, né, o próprio IBGE tem uma estimativa de que dentro de poucos anos aí, 1/3 da nossa população serão idosos, né? Um terço. Isso. Então, a nossa população está envelhecendo e é necessário que a gente trabalhe essa questão do envelhecimento da nossa população, né? Muito bem. E a violência, como é que ela entra dentro desse contexto? Bom seria se a gente pudesse só trabalhar em outros aspectos, né, Jonathan? Nós temos aí diversos tipos, né, de violência, enfim, contra esses idosos, né? Nós temos aí a violência física, né, que é mesmo nessa parte de agressão, a violência psicológica e emocional, que vai mais da discriminação, de falar palavras ao idoso, de colocar ele como uma pessoa impotente, incapaz. Nós temos aí também muito comum a violência patrimonial e financeira com os idosos, né, algo que é bem comum também. Nós temos aí também a questão, né, da negligência e do abandono familiar também, que é outra questão que merece grande atenção. A gente tem também o idadismo, né, que é o preconceito, a discriminação contra o idoso, né? Que é um Enfim, crime previsto, isso. inclusive, né, Então, Jonathan? Isso, então são algumas das formas de violência que a gente tem contra esse idoso, né? Muito bem. A realidade de Sorriso, como é que chega para vocês lá? Que olhar vocês têm em relação a isso? Onde tem mais incidência? O que acontece mais em Sorriso nesses termos? Olha, creio que a grande maioria seja relacionado à questão, né, do que a gente tem contato, principalmente do que a gente percebe ali no CCI, que aparece como demanda são a questão patrimonial e financeira. O cartãozinho do aposentado que vai parar na mão de Bem alguém. comum, né, golpes, né, de internet. Golpes. E também a questão da negligência familiar, né? É algo que acaba sendo bem comum também. Em que ponto se considera negligência, Jonathan? Olha, a gente tem que entender que é uma linha bem tênue do que o idoso é capaz ou não é, né? E aí a gente tem que levar sempre em consideração que o idoso ele tem uma autonomia, por um lado, que tem que ser respeitado. Isso, mas por outro lado tem o próprio Estatuto da Pessoa Idosa que coloca que deve ser cuidado. Esse idoso ele deve ser cuidado. Esse é um ponto bem tênue, uma linha difícil de acertar, uma linha, talvez. Sim, a ser discutida, porque é algo que vem até pra gente, de famílias procurando. Das vezes, a gente tem, por um lado, muitas vezes, um idoso que muitas vezes ele precisa já de um cuidado familiar. E muitas vezes ele não aceita, e aí vem uma questão de orientação. E, por outro lado, muitas vezes a gente tem famílias que, por uma questão muito grande de preocupação, acaba tirando a autonomia desse idoso, cerceando, né? os direitos dele, Isso, de decisão, querendo definir onde ele vai morar, com quem ele vai morar, esse tipo de coisa. Isso, aí cabe muito da questão de orientação, do diálogo, né? A gente fala que é sempre importante a construção de um diálogo, de você ouvir as duas partes, de você explicar, né? De certa forma, se é necessário, né? Por exemplo, é inegável, bem comum hoje, que de repente os filhos cuidem do cartão do idoso, né, porque de repente ele não sabe mexer no aplicativo, pra retirar ter mais segurança. Isso por uma questão de segurança. E aí muitas vezes acaba que o idoso ele não tem acesso muitas vezes ao dinheiro, ou fica aquele questionamento: o que será que meu filho está fazendo com esse dinheiro? Então são tudo questões de acertar, né, de mudar certos comportamentos, criar hábitos para evitar conflitos aí, né? O que você, como psicólogo, orienta, Jonathan, neste caso? Fazer uma prestação de contas transparente para este idoso, que é o proprietário daquele recurso, né? Em primeira situação. É uma orientação que a gente faz, né? Que a pessoa, ela puxe, de repente, ali o extrato, seja pelo próprio aplicativo do banco. Para dar mais segurança para esse idoso. O extrato ali do cartão, né? Vai no mercado ali, vai comprar alguma coisa
para esse idoso, a gente recomenda, né? Se esse idoso tem capacidade, leva esse idoso junto, vê o que ele gosta de. Às vezes até uma fruta, eu gosto de uma fruta mais madura, alguma coisa assim, mas nesse sentido você já sabe que o idoso ele já se sente mais ativo e participando das decisões da família, né? Valorizado. Ou vai pegar o dinheiro desse idoso, de repente, para alguma despesa familiar, mas conversa com esse idoso, né? Vê se ele está de acordo com isso ou não. Né? Então, o diálogo ele é sempre importante na família. É o primeiro passo para funcionar o negócio, né? É o primeiro. Que bom. O psicólogo, né, que atende o CCPI aqui em Sorriso, porque hoje é o dia de conscientização sobre violências contra os idosos. Eu queria continuar a conversa falando agora um pouco deste serviço que é ofertado no próprio centro de convivência. Como é que Sorriso está nesse aspecto de acessibilidade e acesso para os idosos terem essas seguranças, esse atendimento, Jonathan? Olha, o CCPI ele faz parte, né, da assistência social, né? Então a gente tem toda uma articulação, né? Então lá no serviço, no CCPI a gente tem o serviço de convivência, né? Fortalecimento de vínculo. E a gente está sempre articulando aí com os CRAS, com os CREAS em relação às violências, né? Fora isso, nós também constantemente temos aí também as parcerias que envolvem o CCI, né? O CCPI. Então frequentemente há instituições que vão lá, já foram instituições financeiras, orientar sobre questão de golpes, o próprio PROCON que vai algumas vezes lá no CCI, inclusive estava sexta-feira lá no CCI falando sobre essa questão dos direitos do idoso. Palestra para eles mesmos. Isso, nós temos as ações comunitárias, né, que falam muito sobre essa questão de prevenção, sobre direitos. Temos participação do CREAS também, inclusive o CREAS estará novamente esse mês em uma ação comunitária com eles na sexta-feira falando sobre essa questão dos direitos do idoso. E dentro das oficinas temáticas, dentro do próprio CCPI, os professores, a gente trabalha, né, por exemplo, citando o exemplo, né, informática, os idosos que fazem essa semana eles estavam digitando lá os textos voltado à questão dos direitos. Quais são os direitos? O que é esse direito? Na oficina do serviço de convivência também, né? Enfim, fala sobre tudo, né? A questão do isolamento, os direitos, o que eu tenho como direito, onde que eu posso buscar ajuda. Tudo isso a gente tem oferecendo, né? Esse onde buscar ajuda é bem importante, inclusive porque a gente está aqui no espaço de socializar essa informação, né? Isso. Onde buscar ajuda, então, quem precisar? Olha, nós temos aí como um canal de denúncia o Disque 100, né, que é dos direitos humanos em primeiro lugar. Talvez o mais fácil é o Disque 100. Nós temos também aí os telefones, né, Polícia Militar e a gente recomenda a Polícia Civil também. Procurar também o CREAS, né, que atende aí os idosos vítimas de violência. Nós temos também os CRAS, né? Então nós temos as equipes de referência também no CRAS, de repente é mais perto para esse idoso, algum conhecido, né? Fazer essa denúncia de repente num CRAS. E nós temos também o próprio CCPI ou o Conselho Municipal da Pessoa Idosa também. E a gente tem as outras instituições do município, como por exemplo a Pastoral da Pessoa Idosa, né? Então são lugares que se podem estar buscando ajuda sempre, né? Muito bem. Uma pessoa mandou aqui um recadinho dizendo o seguinte, bem interessante essas falas. Meu pai mora no estado do Amazonas, veio passear aqui. E levei para sacar o dinheiro e descobrimos que lá descontavam R$200 todo mês dele. Fui saber o motivo, aqui no banco veio completo o pagamento. Ele não sabe ler, mas conhece os valores. Graças a Deus essa pessoa conseguiu resolver. Mas muitas vezes isso vai se somando ao longo do tempo, né? Por isso que é preciso ficar atento. Nós tivemos aí recentemente um caso bem famoso, né? Do caso do INSS, mas também... Dos descontos ilegais, isso, né? Há também aí uma certa facilidade, não sei explicar como, mas a gente vê que é bem comum instituições financeiras de crédito, faz um crédito facilitado, ou pessoas que utilizam os dados desse idoso de forma indevida, sem a autorização do idoso, para fazer empréstimos no nome dele, e muitas vezes vai havendo descontos aí, e isso é bem comum. A gente tem essa questão que surge lá, até dentro do CCPI, né? Com recorrência nós atendemos esse tipo de caso lá.
Pois é. Aqui em Sorriso, como é que está a nossa rede protetiva para os idosos? A gente viu hoje, inclusive, um decreto federal que visa fortalecer esse trabalho em todo o nosso país. Como nós estamos em Sorriso, Jonathan? Olha, nós temos aí uma média, né, segundo os dados de censo, que a gente tem em torno aí de 7 mil idosos no município de Sorriso, né? É muita coisa, né? Bastante gente. É um número bem grande. Nós temos aí, por exemplo, no CCPI de idosos cadastrados esse ano, né? Porque todos os anos esses idosos precisam fazer a rematrícula. Nós temos aí cerca de 2 mil idosos cadastrados. 2 né? mil que vocês atenderiam em Isso. tese por lá. Semanalmente, em uma média de 800 idosos e mensalmente 1.200 idosos. Que né? passam pelo espaço de convivência. Pelo CCPI. Nos CRAS, nós também temos os grupos, né, com atendimento aos idosos. Enfim, a gente sempre tenta esse diálogo entre as equipes para atender todas essas demandas, né? Então, nós temos aí muitas vezes contato de conselho tutelar que vai atender uma família, de repente já vem um idoso. Tá em situação difícil, já resolve, busca resolver, no caso. Aí, por exemplo, o conselho tutelar é mais da criança e adolescente, mas ele encaminha para a rede da assistência social. Inclusive, a gente já fez um atendimento nesse sentido semana passada, né? Então, a gente está sempre buscando esse diálogo e articulação com as outras instituições do município. Bem importante. Para que se fortaleça esse atendimento, né? Muito bem. E claro que essa fala aqui também é importante, porque a prevenção é sempre o melhor meio, melhor né? medida. Esclarecer as pessoas de que as famílias são as primeiras responsáveis, né? Por esses idosos, né, Jonathan? O próprio ECA, né? O Estatuto do Idoso. O Estatuto da Pessoa Idosa. Ele coloca o idoso meio que assemelhado à criança, no caso, em termos de cuidado, Jonathan? Isso, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele se assemelha ao ECA nesse sentido, né? Que esse idoso, ele precisa de cuidados e os filhos e os familiares são responsáveis por esse idoso, né? Muito bem. Para a sociedade que nos ouve, a comunidade que nos ouve, que recado você deixaria para a gente fechando nesses termos aí? Todos também somos responsáveis por toda essa população, Jonathan? Somos responsáveis, né? Apesar de nós termos aí as instituições, as leis, mas quem coloca em prática essa questão dos direitos, do respeito à pessoa idosa, somos nós, né? E eu coloco como reflexão. Muitas vezes, até interessante, eu fico pensando que muitas vezes os nossos planos de vida que a gente comumente fala a meta nossa é crescer, casar, ter filhos. Mas eu pergunto, e o que vem depois dos filhos? Né? Onde vão os nossos pais, os nossos avós? Né? Quem que vai cuidar dessas pessoas? O ideal é incluí-los nos planos. Há algo além dos filhos que muitas vezes não é falado, é negligenciado, né? E a gente precisa pensar justamente nesses dados. A nossa população está envelhecendo, né? A tendência é que isso aumente, a expectativa de vida vem aumentando e a gente precisa trabalhar isso, né? E aí fica sempre, parece clichê, mas sempre falando, né? Nós também vamos envelhecer, se Deus quiser. E idosos também, né? E a gente gostaria de ser tratado da forma como a gente trata os idosos, né? Perfeito, uma boa reflexão. Obrigada, Jonathan. Sempre uma satisfação recebê-lo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. A gente chega lá no CCPI, é uma festa. E só faz festa quem está feliz, né? Que bom. Obrigada.